Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 6. Terceira parte, páginas 100 a 105. Assim, se um pouco de espiritualidade adicionada à nossa vida não é o que Deus tem em mente, o que Ele deseja para seus filhos? Como Ele deseja que vivamos? O fato é que fomos chamados por Jesus para abrir mão de tudo. Seu chamado é para que o sigamos e tomemos nossa cruz. Confira Lucas 9:23. Tomar a minha cruz se tornou um eufemismo para enfrentar os típicos fardos da vida com uma atitude quase positiva. No entanto, os fardos típicos da vida: agenda lotada, contas a pagar, doença, decisões difíceis, pagamento da faculdade, perda de emprego, casa não vendida e a morte do cachorro da família. São enfrentados por todos, mesmo aqueles que não seguem o caminho de Jesus. Quando Jesus nos convoca a carregar a nossa cruz, Ele está fazendo muito mais do que nos chamando para suportar os problemas diários e circunstanciais da vida. O povo da época de Jesus era muito familiar com a cruz. Tendo testemunhado a crucificação, eles compreenderam o compromisso e o sacrifício que significa tomar a cruz. Trata-se de um chamado para viver uma fé radical. Jesus nos chama para, se necessário, sofrermos qualquer coisa e abandonarmos tudo pelo bem do Evangelho. Esse chamado inclui as pessoas que nos passaram a perna nos negócios, aquelas que espalham fofocas a nosso respeito, as que nos matariam, se pudessem, todos os que discordam de nossas opiniões em termos políticos, práticos e fundamentais. Esse chamado é para considerar tudo como perda por causa de Cristo. É um chamado para a rendição total. Ele nos chama para desistir de tudo quanto temos, para entregar todas as coisas, até mesmo a nossa vida, como sacrifício vivo. Seu chamado é para entendermos que seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e que quando somos fracos é que também somos fortes. Confira 2 Coríntios 12:9 a 10. Você se lembra daquela história na qual Jesus viu pessoas colocando ofertas no gasofilácio? No início, algumas dessas pessoas, que eram ricas, fizeram doações, e, ao que parece, suas contribuições financeiras foram vultosas. Em seguida, Jesus apontou para uma viúva. O texto chega a se referir a ela como viúva pobre, que colocou 2 pequenas moedas de cobre. Repare nas palavras de Cristo em resposta ao que havia acabado de testemunhar. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas 21:3 a 4. Jesus elogiou aquela mulher, que o mundo, as pessoas poderosas e ricas, desprezava e talvez até ridicularizasse. Ele a elogia por sua fé revolucionária, por não reter nada. Ela entregou, literalmente, tudo quanto tinha, embora fosse uma viúva pobre, que não dispunha de outros meios de renda ou sustento. E Jesus afirma que ela é um exemplo a ser seguido. O que aconteceria se você pudesse ouvir a voz do Espírito Santo e ele o mandasse entregar tudo o que tem, literalmente? E se ele pedisse a você para vender todas as suas posses e desse o dinheiro aos pobres? Você seria capaz de obedecer? Antes de começar a me explicar por que ele nunca pediria isso a você, pare um momento e responda a essas perguntas com sinceridade. Pedir tudo não é algo tão estranho ao caráter de Deus. Não sei quanto a você, mas eu fico maluco ao pensar nesse desafio. Digo que quero entregar tudo a Deus, que quero submeter-me inteiramente à direção do Espírito Santo. Contudo, não posso mentir. Às vezes, o verdadeiro significado dessas palavras me fazem querer voltar atrás um pouco. Há coisas na terra das quais eu gosto mesmo, como surfar, jogar golfe, comer fora e me divertir com os amigos. Sei o que você está pensando, que essas coisas não são pecado. E está certo. Mas isso não quer dizer que o Espírito jamais me pedirá para abrir mão de algumas delas eventualmente, ou mesmo em definitivo, para que se cumpram seus propósitos e a glória do Pai seja manifestada. Estou o tempo todo procurando me manter em sintonia com o Espírito Santo, mas é uma luta constante.
Ser submisso e abrir mão de tudo é uma atitude radical e assustadora. No entanto, quando penso com mais profundidade a respeito disso, percebo que caminhar segundo a minha sabedoria, e não de acordo com a orientação do Espírito, é ainda mais assustador. Embora eu lute, sei que, em última análise, nada mais quero além de viver em rendição e entrega total ao Espírito em todos os momentos que me restarem na terra. O Espírito pode me levar a fazer um sacrifício financeiro total, ou então me conduzir a uma atitude de humildade em relação às opiniões das pessoas que me cercam. O Espírito pode pedir que eu me mude para outra cidade, outro estado ou mesmo outro país. O Espírito pode me orientar a permanecer onde estou e utilizar meu tempo de maneiras bem diferentes do que faço agora. Ele poderia me levar a fazer coisa como o que está narrado em 2 Samuel 6, em que Davi dançou. O texto diz vestindo o colete sacerdotal de linho, o equivalente às roupas debaixo dos sacerdotes, diante do Senhor com todas as suas forças. Verso 15. Outras pessoas ficaram envergonhadas daquela demonstração de adoração a Deus indigna de um rei, mas Davi disse que não se importava, e que ele se rebaixaria muito mais diante do Senhor. Ele só se importava em adorar seu Deus. Quando leio essa história, parte de mim diz: sim, quero viver como Davi. Quero me esquecer do que as outras pessoas pensam e adorar meu rei com todas as minhas forças. A outra parte diz: tudo bem, mas, pensando em termos práticos, o que foi aquilo? Como posso andar em tal intimidade com o Espírito a ponto de minha reação mais autêntica à sua ação ser dançar sem preocupação, sem ligar se as pessoas à minha volta vão achar aquilo tudo inapropriado? E será que não devo mesmo me importar com o que os outros pensam a meu respeito? Acredito que o ponto crucial dessa questão é entender que ser cheio do Espírito Santo não é um ato instantâneo. Quando lemos, em Gálatas, sobre o Espírito e a carne, vemos que andar no Espírito implica um relacionamento contínuo. Ser cheio do Espírito não se limita ao dia em que conhecemos Cristo. Em vez disso, ao longo das Escrituras lemos a respeito de um relacionamento que nos convoca a uma busca ativa pelo Espírito Santo. Os cristãos não podem jamais perder o Espírito, mas precisam buscar ser cheios dele o tempo todo. A santificação é um processo no qual nos engajamos a vida inteira. O texto de 2 Coríntios 3,18 afirma: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Confira também 2 Tessalonicenses 2,13 e Romanos 15,16. Imagine que eu compro uma esteira ergométrica para perder algum peso. 3 meses depois, levo de volta à loja e reclamo ao balconista que não funcionou. Não perdi nem 1 quilinho. Ele me pergunta: qual foi o problema? O aparelho não funcionou direito? E eu respondo: não sei se funciona, nunca corri nele. Só sei que não perdi peso algum, por isso não quero mais saber dessa esteira. Pode parecer um exemplo bobo, mas modifique os detalhes, e de repente, a coisa parecerá bastante familiar. Tenho orado para que o Espírito Santo me liberte de minha lascívia, mas continuo viciado em pornografia. Ou, orei durante anos para ser capaz de perdoar meu pai, mas ainda tenho muita raiva e ressentimento, 30 anos depois. Ou ainda, oro há muitos anos para me livrar da glutonaria, mas apesar da oração, dos grupos de apoio espiritual e da dieta, continuo sendo uma pessoa que come de maneira compulsiva e nada saudável. Escolha o pecado que mais incomoda você e, de repente, a ilustração da esteira ergométrica passa a não ser tão boba assim. Na verdade, parece que essas orações por libertação daquele pecado insistente não funcionam muito bem, da mesma maneira que a esteira não me ajudou a perder peso. Receber libertação e cura como resposta à oração não costuma ser algo feito para você, uma situação na qual não passa de um participante ativo. Às vezes, Deus opera dessa maneira. Ele simplesmente cura ou liberta uma pessoa por completo. Com certeza, Ele é capaz de fazer isso. No entanto, por experiência própria, Ele geralmente nos pede para desempenhar um papel ativo na jornada rumo à plenitude. Ele não precisa de nossa ajuda, mas nos convida a participar. Com frequência, essa jornada em direção à liberdade leva tempo. Às vezes, muito tempo mesmo.
E exige perseverança. Exige participação nossa. Temos de subir na esteira ergométrica e correr. Ficar apenas olhando para a máquina não ajuda muito. Confira também Romanos 12:11 e 1 Tessalonicenses 5:19.